Na aula 17, a gente fez uma calculadora em que o usuário ele digita um número, digita o operador e digita outro número. Muito ruim de usar. Meu Deus do céu, não dá. Vamos aqui nessa aula agora, ó, File Open Folder, aula 18 do nosso curso de Lógica de Programação. Ó. Vou criar aqui uma nova pasta, New Folder, aula 18, calculadora com string. Vamos aprender nessa aula, começar a aprender a manipular strings. Bem, como que nós vamos fazer isso, hein? Como nós vamos fazer isso, cara? Bem, eu vou aqui em Terminal, New Terminal, vou mudar aqui já para o Command Prompt, que vai rodar melhor que o PowerShell aqui. Muito bem, vou dar um npm init. Show de bola. Vamos precisar instalar o prompt sync de novo, não vai ter jeito. Ó, dei enter aqui até o talo para ir muito rápido. Você já viu isso em todas as outras aulas. npm i prompt sync. Excelente. Instalou, vai criar aqui a pasta Node Modules, o package lock. Vou criar um index.ts aqui. Excelente. Vou importar esse cara as prompt sync from prompt sync var prompt. Lá na primeira aula que a gente fez, eu expliquei isso aqui, linha a linha e tudo mais, maravilha. O que a gente está fazendo é usar esse módulo prompt sync para ler dados digitados pelo usuário. Bem, eu não vou pedir para o usuário agora digitar um operador, o número, outro número. Não, vou pedir para ele digitar tipo assim, ó, digite a conta que você quer fazer. 9 vezes 3. Que louco, mano. Então, nós vamos ler do usuário. Eu vou fazer a conta, não vou chamar de conta, né, que vai ficar muito feio. Cálculo. Cálculo vai ser uma variável do tipo string. Por quê? Que tipo de dado é isso aqui? 9 vezes 3. Você fala 9 vezes 3. Mano, isso aqui não é número, porque tem um asterisco no meio. Isso aqui não é boolean, porque número com asterisco não faz sentido ser boolean. Então só pode ser uma string, que são os 4 tipos básicos para nós. Número dividindo-se em inteiro e decimal. Vou botar aqui, vou fazer prompt. Digite o cálculo que você quer fazer. Ó, que beleza, vai ser sensacional isso aqui. Muito bem, como é que eu faço então? A gente, quando trata com string, a gente tem várias operações para fazer. Até agora a gente só fez uma comparação. Se a string é igual a outra, ou seja, a gente fez na aula passada se o operador é igual a asterisco, se o operador é igual a soma. Então, para a gente vai ter só isso até agora. Porém, com texto, a gente pode fazer várias operações e a gente tem que aprender a manipular texto. Afinal, manipulando o texto é que nós chegamos ao ChatGPT. Só que com uma estrutura muito mais complexa de manipulação de texto. Por quê? Porque eu tenho, além de identificar, separar as palavras, né, de ter que separar as palavras, identificar o que elas são. Substantivos, o que elas significam, são tópicos, não são tópicos. Então nós temos uma separação bem mais complexa. Só que tudo começa aqui, aprendendo a manipular string. E aí nós vamos digitar, então nós vamos ter um exemplo, aqui um exemplo que é 9 vezes 3. 9 vezes 3. E o usuário ele vai ter que digitar com espaço. Digite o cálculo que você quer fazer com espaços. Por quê? Porque eu não quero fazer muita complexidade agora, neste primeiro momento, manipulando string. Mas o que nós podemos fazer então é, eu posso, se eu tenho um espaço aqui e eu tenho um espaço aqui, eu posso separar esses caras com o espaço. E eu já vou colocar aqui um outro conceito também importante. Como que eu consigo pegar esse dado que está ali dentro, né? Esse operador que está ali? Bem, para isso, nós vamos verificar se o operador que está dentro do cálculo ele é o operador de multiplicação, adição, subtração ou divisão, e nós vamos pegar a posição desse operador. Muito bem, então nós vamos fazer assim. Ó. Nós temos dentro de string um método que a gente chama, que é uma função dentro do método. A gente vai entender essa questão na orientação a objeto depois, mas para nós a gente chama de método, aqui eu vou chamar só de função. Nós temos uma função que é indexOf. O
que é o index of? Bem, o que você precisa entender sobre string é que quando eu escrevo, por exemplo, YouTube, essa string, cada letra tem uma posição. Então, o Y está na posição 0, o U está na posição 1, o U está na posição 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a letra B está na posição 5. Então, eu consigo, a partir desses números, pegar um pedaço da string. Por exemplo, eu quero o pedaço do Y até o U. Então, eu vou pegar o pedaço de 0 até 2. A gente chama isso de substring. Substring é um pedaço da string. Então, eu vou fazer assim, ó. Se cálculo tem o operador multiplicação, o asterisco, eu vou fazer, então, uma multiplicação. Beleza. Só que eu tenho que pegar ainda os números, né? E como é que eu vou pegar os números? Eu preciso fazer alguma coisa aqui acontecer. Então, observe o seguinte. Quando eu digito 9 vezes 3, 9 vezes 3 com espaços, eu tenho caractere 0, caractere 1, caractere 2, caractere 3, caractere 4. Beleza? Ou seja, o que o index of retorna? Index é um índice, ou seja, é um número. Qual o número de of? É de índice do operador asterisco na string. Ou seja, qual é a posição do asterisco na string que o usuário digitou? A posição é a posição 2. Legal. Então, eu vou pegar aqui a posição 2. Se essa posição, o index of, é importante entender que se ele retorna maior ou igual a 0, o caractere existe. Aquele caractere que eu estou procurando existe. Se ele retornar menos 1, quer dizer que o caractere que eu estou procurando não existe. Então, nós temos que fazer aqui uma verificação. Legal. Se eu fiz cálculo.indexOf, operador asterisco, que é de multiplicação, se ele existe, ele entra no if. Então, se ele entra no if, eu vou agora separar. Eu vou pegar um número, vou pegar o outro número. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar aqui o meu var posição operador. Vou dar um nome para essa variável. Qual que é a posição do operador? Ela é um número. Eu vou falar que a posição do operador vai ser cálculo.indexOf. E vou botar aqui o asterisco. Muito bem. Se eu tenho a posição do operador, qual é a posição? 2, que é a posição que ele está aqui, ó, na retinha aqui, ó, 2. Lindão. Então, eu vou fazer o seguinte. O número 1, que é um number, vai ser cálculo.substring, onde começa o número 1? Do 0. Concorda que é do 0 até antes do operador? Eu tenho o primeiro número. E o segundo número é do operador para frente, ou seja, do 3 para frente. Como é que eu pego o 3? Bem, se eu pensar um pouco, o 3 não é 2 mais 1? 2 mais 1 dá 3. Então, eu vou pegar a partir da posição 3. Só que pode ser que o cara faça aqui assim, ó. Bicho doido, né? Doideira demais, né, cara? Muito bem. E pode ser que o usuário também digita sem espaço. A gente pediu para digitar com espaço, mas uma coisa a gente pediu, outra coisa o usuário digitar. Então, a gente precisa conseguir manipular essas diferentes strings, porque o usuário ele é muito louco. Muito bem. Não é que ele é louco, ele é imprevisível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pedaço da string que vai ser o número 1. Começa na posição 0 e vai até qual posição? Bem, vai até a posição do operador. Quase. Observe. Não vai até a posição do operador, porque se vier até a posição do operador, o meu número vai ser 9 asterisco, 9 espaço asterisco. Então, eu tenho que fazer 9 até antes do operador. Bem, se esse espaço ele está uma posição para frente do operador, que é o 3, e esse espaço aqui está uma posição para trás, eu vou fazer o seguinte, posição operador menos 1. Sensacional. Só que isso aqui é um texto. Eu preciso dizer para ele que isso aqui vai ser para nós um float.
Muito bem. Tomara que funcione, né? E o que eu vou fazer com o número 2? A mesma coisa. Quase a mesma coisa. Só que do outro lado do operador vai ser parse float, cálculo, ponto substring. Mas qual substring que eu quero pegar? Bem, onde começo a pegar? Começo uma posição depois do operador. Ou seja, vai ser para nós posição operador, que é a variável, mais 1. Ou seja, uma posição à frente do operador. 2, que é a posição do operador, mais 1. Você fala, Leandro, por que você já não bota aqui 3 de uma vez? Ué, porque o cara pode digitar, por exemplo, isso aqui. E aí já não é mais a posição 3, concorda? Então eu tenho que fazer algo de forma dinâmica. Então eu tenho que fazer algo que possa pegar o operador, o que está antes dele e o que está depois dele. Existem outras formas de fazer isso aqui? Com certeza. Com certeza. A gente pode usar o split do string, mas como a gente ainda não aprendeu uma estrutura que é o vetor, não posso usar aqui, senão você vai brisar mais ainda esse rolê aqui. Então não pode. Muito bem, e eu vou calcular a variável resultado. Só que a partir de agora, eu vou fazer uma mudança no nosso rolê aqui. Eu vou fazer número 1 vezes número 2. Excelente, né, cara? Maravilhoso. Muito bem, estamos usando a lógica. Eu vou passar a usar agora corretamente as coisas. Dá um bisu. Quando a gente lê o cálculo, a gente sempre leu como var. Mas existem outras formas de declarar variável e constantes no TypeScript, como a gente já viu numa aula. Mas o que nós temos que entender? A variável cálculo está mudando de valor durante o programa? Ou só estou lendo a variável cálculo? Eu li, ela ganhou um valor, mas eu não mudo mais essa variável. Se ela não muda mais, esse cara pode ser um... Nossa, que doido, né? Tô loucura. Um const. Ou seja, é uma constante, não muda durante o programa. Se não muda, é uma constante. Muito bem. Isso significa para nós que o programa não precisa se preocupar em alterar esse valor, porque ele é constante. A mesma coisa acontece com o prompt. O prompt não muda, a gente criou o prompt e ele não muda nunca mais. Então, para nós, não precisa ser var, ele pode ser const. A gente ainda vai aprender um outro tipo, quando for falar de tipo de escopo de variável, essas coisas, a gente vai aprender os tipos todos, mas para nós esse cara não varia. Então, ele não é uma variável, ele é uma constante. Eu quero que você entenda essa diferença e a gente comece a utilizar. Aqui, a posição do operador, ela muda? Não. Leu nessa primeira vez, acabou. Ou seja, essa coisa aqui também é uma constante. E a variável número 1 e número 2? Estão mudando durante o programa? Bem, aqui a gente está fazendo isso para o asterisco. Neste contexto aqui, ó, se o programa fosse só isso, todas essas variáveis seriam constantes e não variáveis. Afinal, elas não mudam de valor. Observe que o TypeScript nem acusou nenhum erro quando eu falei constante. Se eu falasse assim, ó, resultado igual a 10. Opa, ei, você não falou que o bagulho é constante? Por que está mudando aí de novo, então? E aí dá um erro, ó. Muito bem. Então, até aqui o TypeScript não falou nada. Beleza, o VS Code usando o TypeScript não me deu nenhum alerta aqui. Beleza. Só que, e as outras operações? É complicado, né? Então vamos fazer. Vamos fazer aqui else, if. E vamos fazer as outras operações. Observe. Eu tenho aqui operador, posição do operador. Eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou dar Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui, qual é o meu if? Eu vou pegar a próxima operação. Vou pegar aqui, por exemplo, a divisão. Tanto faz a ordem para nós. Se for divisão, ele vai pegar o operador divisão. Legal, pegou a posição do operador. E eu vou pegar o número 1, que vai ser a posição do operador. Observe que isso aqui está um código, como eu posso dizer, um código dinâmico. Ele funciona para qualquer tipo de operação, ele funciona independente da posição do operador. Se funciona, nós vamos descobrir daqui a pouco na hora que a gente testar, né? Parece que funciona, criamos para funcionar. E o resultado também vai ser isso aqui. Excelente, né, cara? Excelente. Mas parece que a gente está duplicando um pouco de código e essas coisas estão sendo declaradas várias vezes no código. E o nosso código está ficando cabuloso. Então, o que eu vou fazer? Bem,
A posição do operador não vai ser constante no meu programa. Eu vou colocar essa posição do operador number lá para cima. Ó. Ou seja, a posição do operador, ela aqui nesse if, vai ser a posição do asterisco. Mas aqui nesse if, vai ser a posição da barra. Por que está dando erro? Vou tirar a declaração aqui. Está dando erro na posição operador porque é o seguinte, a mensagem não pode atribuir a posição operador porque é uma constante. Então, eu tenho que agora sim falar que a posição do operador é variável. Excelente. Que a posição do operador é variável porque realmente varia dentro de cada if. Muito bem. Então, nós estamos aqui fazendo essa magia acontecer. Beleza. Deixa eu arrumar a indentação que o VS Code pirou aqui. Excelente. E o que nós vamos fazer com o número 1 e o número 2? Mesma coisa. Número 1, dois pontos, number. Eu falei que o operador é number, né? Que doido, né, cara? String. Var número 2 é number. E var resultado também é number. Muito bem. Então, agora nós não vamos mais declarar essas coisas aqui dentro. Nós vamos só escrever, ó, número 1 vai receber esse cara. Número 2 vai receber esse cara. E número 3, resultado, vai receber esse cara. Muito bem. Para nós aqui, a posição do operador, eu mudei para string por causa da minha doideira, né? Realmente, a posição do operador é um número. O operador é uma string, né? Mas a posição do operador é um número, porque é o índice do operador. Muito bem. Ótimo. Minha doideira no meio do caminho aqui, né, cara? Muito bom. Isso é o sono, só pode ser. Vou tirar aqui o operador, número 1. Vou botar aqui esse cara também, que é o número 2. E vou botar esse cara, que é o número 3. O que está começando a acontecer no nosso programa, cara? Nós estamos, só que aqui não vai ser multiplicação, vai ser divisão, porque eu estou dentro do if da divisão. O que acontece é que nós estamos duplicando essa linha, observe. Isso tem um jeito de solucionar na programação que nós vamos aprender mais para frente. Porque o nosso código ele tem que ser limpo. Ou seja, a gente não pode ficar duplicando o código, porque se eu tiver que alterar num lugar, para corrigir eu tenho que alterar em outro também. Então, nós devemos evitar isso. Mas agora nós não vamos aprender, porque não vai cabular nós todo aqui. Então, nós vamos aprender para frente. Beleza, eu vou fazer a mesma coisa, esse else if, ó, vou apagar a chave aqui, vou colar. Vou apagar a chave aqui e vou colar. Por quê? Ctrl C, Ctrl V, cara, é o segredo da programação. O mais vai aqui, o menos vai aqui. Aqui eu estou procurando o operador mais, aqui eu estou o operador menos. E aqui a operação é o mais, e aqui a operação é o menos. Só isso. Ou seja, fiz o Ctrl C, Ctrl V, os códigos são praticamente iguais, o que muda é o resultado por causa do operador que está aqui. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar que o resultado ele vai começar com number ou undefined, igual a gente fez no outro programa. E aqui embaixo eu vou imprimir a variável resultado direto, não vou fazer aquele if lá do outro programa que eu fiz, vou só imprimir a variável resultado. Ou seja, vamos fazer o teste mesa para ver se o programa funciona conforme o nosso teste. Se não funcionar conforme o nosso teste, não adianta nem rodar. Então, nós vamos pedir aqui para o Excel nos ajudar, como nós vamos fazer? Quais são as variáveis que nós temos? Nós temos a variável cálculo, que é a variável onde o usuário digita o texto que ele quer. Nós temos a variável posição operador, nós temos a variável número 1, variável número 2 e a variável resultado. Muito bem, excelente. Vou botar aqui um cálculo. 9 vezes 3, 9 espaço vezes 3, que é o que a gente queria. 19 vezes 3, 3 vezes 19. Vou botar aqui 3 mais 19, 19, 190 mais 3, só para a gente ter diferentes posições. Ou seja, quando a gente escreve um programa, quando a gente escreve esse código, a gente tem que imaginar o que será que pode dar errado aqui. Mas isso vem muito com a experiência de quem vai desenvolvendo o software. Então, aqui eu sei que nós temos 4 fluxos. 1, 2, 3, 4. Porém, esses 4 fluxos, eles podem variar de uma forma gigantesca, porque nós podemos ter muitas variações do que o usuário pode digitar. E com isso,
nós teremos um problema na hora de executar o programa, porque a gente tem que prever todas essas situações e programá-las. Se a gente não tiver essa previsão das situações, nós não conseguimos programá-las. Então, nós precisamos ganhar com o tempo essa experiência de testar. Ou seja, todas essas combinações que eu fiz até aqui, eu precisaria fazer para todas as operações, mas infelizmente não vou ter tempo hábil aqui, você pode fazer esses diferentes testes. Bem, vamos lá. A primeira coisa é cálculo, está aqui. Cálculo, index of de cálculo. Qual que é o índice do asterisco dentro da variável cálculo? 0 é o 9, eu vou pegar aqui, deixa eu botar aqui. 9 vezes 3, sem espaço, sem nada. Então, esse cara é o 0, esse cara é o 1, esse cara é o 2. Beleza? É isso que eu estou mostrando aqui, como eu mostrei aquela hora no código ali, na hora que eu estava explicando o index of. Então, 9 é a posição 0, asterisco é a posição 1. Então, a variável posição operador está valendo 1. E o que eu vou fazer? O número 1 ele vai ser cálculo.substring do 0 até posição operador menos 1. Bem, posição operador está valendo quanto? Está valendo 1. 1 menos 1, 0. Ou seja, aqui é como se eu estivesse fazendo do 0 até o 0. Muito bem. Do 0 até o 0. Quem ele vai pegar? O 9. Porque o 9 é quem está na posição 0. Ou seja, eu começo a posição 0, termino a posição 0. Estou pegando o número 9. Faço um parse float nele. 9. E o número 2? O número 2 vai ser posição operador mais 1. Então, o início é a partir da posição operador mais 1. Uma coisa que eu fiz e não expliquei, perdoe-me, é o seguinte, quando a gente não indica a posição final, ele vai pegar até o final da string. Ou seja, eu vou pegar até tudo que tiver depois. Portanto, posição operador mais 1. Posição operador, aqui é asterisco, né? É a 1. Posição operador está valendo 1. Mais 1, 2. Então, a partir do caractere que está na posição 2, eu vou pegar todo o resto. Quem está na posição 2? O 9 está na posição 0, o asterisco está na posição 1, o 3 está na posição 2. Então, ele vai pegar o número 3 para frente. O resultado, então, vai ser resultado é igual a número 1, 9, vezes número 2, 3, que vai dar 27. Vamos ver se funciona? Transpilar. Muito bem. Vamos rodar agora Node index.js. 9 vezes 3, sem espaços, sem nada. Muito bem. Deu not a number. Puxa vida, cara. Não acredito que ele deu not a number. Bem, o substring nos enganou. Então, vamos arrumar o programa aqui. O substring é uma função, deixa eu botá-la aqui, cálculo.substring. O substring é uma função que tem um início e um fim. Observe que esse ponto de interrogação diz que o fim ele é opcional. Então, a gente está dizendo que o fim é opcional porque eu não preciso informá-lo. Portanto, ele pode ser um número ou pode ser indefinido. Muito bem. Significa que ele vai retornar uma string, a substring, na posição especificada dentro de uma string. E ele é zero-based, ou seja, o que é zero-based? O zero-based aqui quer dizer que ele é baseado em zero, ou seja, ele começa a contar em zero. Muito bem. O único jeito de nós descobrirmos isso aqui é debugando o código. E nós precisamos debugar, já que nós temos um problema aqui para resolver. Bem, ele entrou aqui. Eu acredito que ele entrou aqui. Se ele entrou aqui, nós vamos pegar a posição do operador. Eu vou pedir para ele imprimir para mim. Eu achava que ele estava fazendo certo. Mas ele está fazendo uma coisa diferente. Como é que eu vou saber? Eu vou mandar imprimir aqui, console.log. Antes de usar qualquer tipo de debug, nós vamos utilizar o console.log. Ele vai imprimir para mim a variável número 1, vai dar um espacinho número 2, vai dar um espacinho número oposição ao operador, porque esse espacinho é o próprio console.log que dá. Eu não estou colocando espaço aqui para ele imprimir. Só coloquei as variáveis que eu quero que ele imprima. Então, ele vai imprimir essas variáveis quando rodar. Vou transpilar. E vou rodar. 9 vezes 3. Olha só que beleza. A primeira posição, ele colocou not a number. Quem que é o primeiro cara que ele está imprimindo aqui? O primeiro cara é o número 1. Olha que vagabundo.
o número 1, ele está imprimindo como not a number, porque ele não conseguiu fazer o 0, 0. O 0 até o 0. Ah, então eu preciso ajustar ali. Beleza. O 3 ele pegou certo. Top. Ele pegou a partir do posição operador mais 1. E a posição operador ele pegou certo também, que eu esperava que ele pegasse. Ó. Posição operador, que é esse último cara aqui, ele imprimiu 1. O número 2, ele pegou 3, mas o número 1 que eu mandei imprimir primeiro aqui no console, ó, esse cara aqui, ele pegou not a number e era para ter pegado 9. Muito bem. Vou imprimir aqui para você conseguir enxergar melhor. Eu vou imprimir na ordem que eu coloquei no Excel. Posição operador, número 1, número 2. Então, vou mudar aqui, ó. E vou rodar de novo. Vou transpilar. Eita. Index TS. E Node Index JS. Beleza, 9 vezes 3. Muito bem. Então, o 1 ele pegou certo. O número 1, posição operador, então, é o primeiro cara aqui. Número 1 ele pegou not a number. E o número 2 ele pegou o número 3 certinho. Bem, deixa eu tentar aqui ver se o substring eu preciso colocar aqui nele a posição. O operador dele vai pegar a posição anterior. Na documentação que foi apresentada ali, naquela diquinha, né, que apareceu no VS Code, não está escrito isso, mas eu vou fazer aqui porque a gente tem essas pequenas variações de linguagem para linguagem e vamos que vamos. TSC Index TS e Node Index JS. Muito bem, vou digitar aqui 9 vezes 3, ele vai imprimir para nós. Olha só que interessante, agora ele pegou, ou seja, eu vou fazer no substring do 0 até a posição. É como se eu falasse assim, quantos caracteres eu quero pegar a partir do 0? Ah, eu quero pegar 1 caractere, já que a posição operador vale 1. E aí ele pegou agora 193 e imprimiu o resultado 27. Então, já que eu mudei lá, olha só o problema de duplicar código. Eu tenho que mudar aqui, eu tenho que mudar aqui e eu tenho que mudar aqui. Beleza? Muito bem. Vou tirar o console agora. Só vou voltar se ele realmente tiver um problema. Beleza, para não ficar imprimindo um monte de coisa. Vou transpilar e vou compilar. Maravilhoso. Vou fazer então 9 vezes 3, ele imprimiu 27. Vamos digitar agora os valores aqui. 9, espaço, vezes, espaço 3, que foi o outro exemplo que eu coloquei, ó. 9 com espaço aqui. Vou dar Enter. 27. Muito bem. 19 vezes 3. 19 com espaço vezes 3. 57. Faz todo sentido. Muito bem. Vou fazer 3 vezes 19. 3 vezes 19. Deu também? Vou fazer 3 vezes 19 sem espaço. Vou fazer agora 3 vezes 19 com um monte de espaço. Muito bom, né? O que ele está fazendo com o espaço? Ele está eliminando os espaços quando a gente faz um parse float. E aí a gente acaba tendo só um número sobrando lá. Muito bem, faz todo sentido. Mas a gente vai aprender a eliminar esses espaços manualmente também. Fazer um código para eliminar esses espaços. Muito bem. Não agora, depois. 3 mais 19, 22. Olha que legal, nossa calculadora ficou muito mais legal agora, né, cara? Você fala assim, então demorou. Demorou, vou fazer assim, 3 mais 22 vezes 5. Não, daí você quebra as pernas, né, irmão? Aí você regaça, né, cara? 3 mais 22 deu 25, mas a gente, quando faz aqui, primeiro faz a multiplicação. Então, 22 vezes 5 vai dar 100, 110, mais 3 teria que dar 113 isso aqui. Você fala, ué, por que não funcionou? Ô, parça, não é programamos aqui para fazer mais de uma operação? Filho, se você não programou, então não seja usuário, né? Não seja usuário. Aí faz isso aqui também? Não. Você falou que era para fazer? Não falou? Então não é. 190 mais 3. 193. Excelente, cara. Vamos fazer 190 menos 3. 190 menos 3. 187. Vamos fazer aqui, então, agora dividido. 199 dividido por 3. 66,3333333333. Muito bom. Então, nós temos agora uma calculadora bem inteligente. Mas vamos fazer os nossos testes de mesa para a gente poder fechar? Olha que beleza, hein? Meia hora de aula para você. Toma essa. Vamos lá. 9
espaço vezes espaço 3. Então, a posição do operador é qual? 0, o caractere espaço conta 1, a posição do operador aqui é 2. 2, ele vai pegar o número 1 da posição 0, é onde está o 9, até 2 caracteres, ou seja, ele vai pegar o 9 e o espaço e vai fazer um parse float. Então, o número 9 vai virar 9. Aquele 9 espaço vai virar o número 9. E o número 2? O número 2 é a partir da posição do operador mais 1. Está escrito aqui, ó, posição do operador mais 1. Então, agora ele pega a posição do operador, que é 2, nesse caso, mais 1, 3, que é onde está o espaço, e ele pega do espaço para frente. Então, ele vai pegar o número 3. E aí, ele fez 9 vezes 3 e deu o mesmo resultado, 27. Vamos rodar de novo para ver? 9, espaço vezes espaço 3, deu 27. Excelente! Nós conseguimos fazer uma calculadora agora muito mais fácil para o usuário, para ele não ter que digitar 3 vezes, ele digita apenas uma vez a operação que ele quer. Porém, a operação nós temos apenas uma operação sendo executada aqui. Sugiro que você faça o teste de mesa para você encontrar esses outros resultados manualmente, para que você possa aí, então, verificar no seu programa que ele está rodando e você conseguir entender mais detalhadamente ainda as posições, como manipular uma posição, como usar string para a gente poder fornecer para o usuário uma outra forma de interagir. Bora para a próxima aula.